O TSE vai dizer se aceita esse resultado? Não, o TSE vai dizer é o seguinte, exatamente a dúvida que surge no TRE, não para mim. O TSE vai dizer, decisão de colegiado precisa aguardar eventual recurso de embargos declaratórios ou não? Basta que o órgão ele não está julgando a matéria. Não está julgando a matéria, exatamente isso. A matéria. Vai decidir se já há uma decisão de colegiado ou ainda não há uma decisão de colegiado. Porque a matéria não é de competência do TSE, a matéria é de competência do Tribunal de Justiça. Se ele deve ser condenado ou não por improbidade administrativa. E é por isso que essas coisas andam, porque são vários atenuantes, vários caminhos paralelos. O sistema recursal, não só em matéria eleitoral, é complexo. O que se fala muito também é que a morosidade da justiça, e não é só essa razão, a bem da verdade, mas o número de recursos é muito grande. Então, as decisões vão se protelando no tempo. Por isso é que surgiu a lei ficha limpa, para dizer, olha, não é possível aguardar o chamado trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando o último dos últimos recursos tiver sido julgado. Isso demora muito, então vamos diminuir este prazo. Olha, quem já foi condenado por um colegiado é inelegível. Então, o senhor acha que, pelas suas experiências, pelos prazos que vão ainda ocorrer, que ele vai tomar posse normalmente? Olha, existe uma cerimônia que se chama diplomação. Diplomação é dia 17 de dezembro. Eu tenho certeza, e mesmo o ministro Lewandowski já disse isso, que todos os casos que estão no TSE, inclusive do Paulo Maluf, serão julgados antes do dia 17 de dezembro. Então, ele poderá vir a ser diplomado ou não. Se o TSE confirmar a nossa decisão da inelegibilidade, ele não será diplomado e não tomará posse. Pois não. O senhor acha que nós estaríamos melhor se as nossas leis tivessem sido baseadas mais na anglo-americanas? Isso é claro. Aparentemente, o processo... conhece bem o processo jurídico americano, é mais rápido, é mais concreto, mas isso tem que ver de acordo com, não há condição de eliminar a cultura, a formação histórica de cada um de nós. Nós temos a tradição do direito romano e para nós penso que funciona melhor mesmo esta situação. Agora, sem embargo de um aperfeiçoamento necessário e penso eu, para diminuir tanto este número de recursos que vão protelando as decisões e trazem uma certa insegurança jurídica. E no sistema eleitoral isso é muito claro. Nós tivemos governadores que perderam o mandato quando já estavam quase no fim dele. Ou estavam à metade do mandato. Isso é inconcebível. Nós vamos ter situações agora também de vai acontecer a mesma coisa. Algum candidato vai ser diplomado, vai tomar posse, depois vai se verificar por uma decisão posterior que ele não podia ter sido diplomado nem tomar posse. Aí vai perder o mandato. O ideal, claro, seria que em matéria eleitoral todos os casos tivessem sido julgados antes da diplomação ou, no mínimo, antes da posse. A posse é em fevereiro. Na verdade, eu acho que esses casos... Eu sei que aí o Ministério Público teria que ser provocado, alguém teria que entrar com ação, mas não tem um mecanismo que eu quero ser candidato. Então, como existe... Em primeiro lugar, um ano antes das eleições, você tem que estar afiliado a um partido. Sim. 6 meses depois, você tem que estar descompatibilizado. 6 meses antes das eleições, tem que estar descompatibilizado. Isso. Nesse período dos 6 meses antes, não dá para resolver todas essas questões legais para saber se o candidato sim pode então ser candidato ou não, porque aí evitaria todo esse... Claro, em certa medida sim, mas há certos casos que pela própria lei não há condição de julgarmos todos antes de um determinado período que tornasse segura a decisão. São casos que vão sendo julgados aos poucos, porque nós temos uma situação também burocratizada, mas tem que ser. Nós temos uma decisão de primeiro grau, temos um tribunal que vai rever, temos eventualmente um terceiro. Veja, as decisões eleitorais, em linhas gerais, é um juiz eleitoral que decide, recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, possível recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e ainda se a matéria diz respeito à Constituição, possível recurso para o STF. Nós estamos chegando quase ao fim. Chegando quase ao fim é ótimo, né? Nós estamos chegando ao fim, mas eu queria, antes de lhe agradecer, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Hoje, a lei da ficha suja ou limpa está lá parada no Supremo, né? Está em empate. Não é isso? Já houve uma decisão. Não, no meu modo de entender, o Supremo já disse que a lei... O TSE é que fica valendo a decisão do TSE. A lei é constitucional, tanto quanto ao conteúdo, quanto na sua aplicabilidade nestas eleições. Então, no meu modo de entender, a lei ficha limpa, já vamos usar uma expressão, já passou em julgado quanto à sua constitucionalidade, por decisão do STF. Sim, mas não está empatado?
Mas houve um desempate na última vez. A última decisão, a última sessão foi 7-3, para dizer, aplica-se nessas eleições. Mas esse resultado não foi para aquele caso específico Sim, do Jader Barbalho? É verdade, mas a lei como um todo, ela foi examinada, porque se a maioria entendesse a lei De novo, criou-se a jurisprudência. Vai dizer, Sim, então a mesma coisa que você utilizou para o Jader, que utiliza para esses aqui? Não só isso, como o que parece mais importante, o que ficou de Mas aí o senhor está quebrando a minha pergunta. É que não, o que parece que ficou mais importante é que a lei é constitucional. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, se o senhor fosse lá, o senhor decidiria para que lado? Eu, se estivesse lá, teria decidido como decidiu na última sessão do TSE, dizer, olha, o STF, a lei é constitucional, tanto no seu conteúdo, quanto porque havia duas questões. A lei no seu conteúdo, ela ofende princípios constitucionais? O STF já havia dito não. Agora, e quanto à aplicabilidade nestas eleições, é possível? Eles disseram, sim, é possível aplicar nessas eleições. E eu teria decidido da mesma forma. Perfeito. Acho que essa conversa a gente passaria uns 2 programas mais aqui, porque tem tantas outras coisas que eu gostaria de discutir com o senhor, mas lamentavelmente só me deram 1 horinha aqui de programa. Eu também lamento. Mas enfim, gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem sempre ligados aqui nos domingos, nesse mesmo horário, às 23 horas, com o Jogo do Poder edição São Paulo, que vai para todo o Brasil, com exceto as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba. Boa noite e até lá. Muito obrigado.